Josué, capítulo 24, no verso 15. O versículo termina com uma declaração que nós conhecemos muito bem. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, versículo 15, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades a quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode levantar a sua mão e fazer essa declaração? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa foi uma afirmação e uma decisão tomada por um pai de família, por Josué. Tomada por um homem que andou com Deus, que tinha sensibilidade à voz de Deus, que era guiado por Deus. E quando a gente fala de paternidade, a paternidade ela é muito além do que apenas transmitir o material genético para a próxima geração, para a descendência. Vai muito além disso. Por que Deus escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação? Você já pensou sobre isso? Por que Deus escolheu Abraão? Ou talvez seria para que Deus escolheu Abraão? São algumas coisas assim engraçadas que a gente vê na Bíblia, porque Deus escolhe Abraão para ser pai de uma grande nação, quando ele ainda não era pai, quando a sua esposa era estéril. Será que não tinha outro homem ali de Deus, outro homem sensível à voz de Deus, que talvez já fosse pai? E aí algo me chamou a atenção, e eu fiquei um tempo meditando, alguns dias na verdade, meditando nesse versículo. Vai lá em Gênesis, no capítulo 18. Aqui Deus já tinha chamado Abraão. Em Gênesis 12 a gente vê Deus falando com Abraão para ele sair ali da sua parentela, sair da terra do seu pai. E Abraão, ele era o herdeiro de tudo que Ur já tinha conquistado, de tudo o que o seu pai Terá já tinha conquistado, na região de Ur. E Deus chama ele, e é um chamado que a gente não consegue explicar naturalmente, consegue? Abraão, você é herdeiro de tudo que Terá tem, mas eu estou te chamando hoje para sair da casa do teu pai, para sair da tua parentela e ir para um lugar que eu ainda vou te mostrar, porque eu vou fazer de você pai de uma grande e poderosa nação, e através da sua descendência todas as nações, todas as famílias serão benditas nessa terra. Olha que loucura! Abraão, sai da terra do teu pai, abre mão da sua herança, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão é chamado pai da fé, e Deus faz essa promessa para Abraão, e muito tempo se passa. E no capítulo 18 a gente vê um momento em que Deus está conversando aqui com Abraão. E o versículo que me chamou a atenção está no verso 19 do capítulo 18. Olha o que Deus diz: porquanto eu o escolhi para que instrua os seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Paternidade é um chamado de Deus para você transmitir os princípios, os ensinamentos, os mandamentos do Senhor para os seus filhos e todos os seus descendentes.
Deus se importa com o seu legado. Abraão foi escolhido por Deus para instruir, para ensinar. Não é ensinar qualquer coisa, não é ensinar habilidades humanas, não é ensinar e passar para os filhos o conhecimento humano que você adquiriu aqui na terra, não. É para ensinar sobre o caminho do Senhor e a como se conservar no caminho do Senhor. Deus se importa com o seu legado, Deus se importa com a família, Deus se importa. E Ele escolhe aqueles que vão instruir os seus filhos. No domingo passado pela manhã, eu estudei aqui com a igreja sobre o erro, a falha da geração que veio depois de Josué. A gente vê Josué ali no capítulo 24 que a gente leu, tomando uma posição na sua casa. Israel, o povo, estava rodeado por outros povos que adoravam outros deuses, que tinham outras práticas, que viviam de uma forma totalmente diferente daquilo que o Senhor ensinou. E Josué naquele momento ele toma uma posição radical, ele se posiciona e chama todo o povo a se posicionar também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aquela geração falha. Em Juízes, abre em Juízes no capítulo 2. Juízes 2 no verso 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Verso 10. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e as orientações e os grandes feitos que Ele fez em benefício ao povo de Israel. Uma geração de homens e mulheres que se posicionaram em servir ao Senhor, mas que falharam em ensinar, em instruir os seus filhos e os seus descendentes no caminho do Senhor. E aí veio uma geração que não conhecia o Senhor e que teve que lidar com todas as consequências dos seus atos por não conhecerem ao Senhor. O fato da gente não conhecer a Deus e agir de forma enganosa não nos impede de colher as consequências dos nossos atos. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Oséias, que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus e ensinar e instruir. O mundo mudou, as famílias mudaram, não é verdade? E eu estou falando dentro da nossa realidade de igreja do Senhor. O mundo hoje mudou. As relações conjugais estão cada vez menos estáveis. Aí isso eu pesquisei. O índice de divórcio no nosso país, no Brasil, na última década cresceu mais de 45%. Quando um divórcio acontece num lar que já tem filhos, os filhos passam por várias situações e que não deveriam, que não era para fazer parte ali daquela primeira, segunda, terceira infância. A estrutura familiar mudou. Os pais convivem cada vez menos com seus filhos. Estou falando dentro da nossa realidade aqui. Há muito tempo atrás, as mães ficavam mais em casa. E aqui eu estou me incluindo porque eu trabalho fora. Eu tenho a minha profissão. E às vezes, sem perceber, nós acabamos negligenciando a vida moral e espiritual dos nossos filhos. Mudou.
O mundo mudou. As crianças mudaram, os nossos filhos mudaram. Cada dia mais dependentes da internet. É só lá em casa? A gente brincava na rua. Quem brincou na rua? A gente fechava a rua. Eu morava num setor aqui em Goiânia tranquilo. A gente brincava na rua. Quando chegava um carro querendo passar, ele tinha que esperar. A gente tirava a rede de vôlei que amarrava num portão de uma casa para outra, tirava o golzinho. Nessas férias, meus filhos brincaram muito, interagiram muito com os amigos. Sabe como? Jogando, cada um na sua casa. E conversando ainda, dava para eu ouvir a voz das crianças. O mundo mudou. Hoje nós corremos o risco muitas vezes de não permitir os nossos filhos lidar com sentimentos que eles precisam lidar. Como todos nós. A criança precisa ficar triste e passar pela tristeza, pela frustração, pela decepção, pelo tédio, ficar entediado. Sair do imediatismo. Porque hoje se você vai lá, o negócio está demorando a conectar, você não espera nem um minuto. E se a gente tem essa irritabilidade de esperar a página carregar, quanto mais os nossos filhos, que já cresceram nessa vibe de touchscreen. O mundo mudou. Mas algo que não mudou e nunca mudará são os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. O Senhor Deus é imutável. Pode passar ano, entrar ano, pode vir moda, sair moda. Deus não muda. Aquilo que Ele mandou Abraão ensinar para os seus filhos, eu e você devemos ensinar. Aquilo que Deus orientou Josué a ensinar os seus filhos, eu e você precisamos ensinar. Os princípios de Deus são imutáveis. Somos nós que precisamos adequar. Somos nós que temos que clamar para o Espírito Santo nos ajudar, porque a obrigação é nossa. Nós precisamos instruir e ensinar a próxima geração. Em 1 João, no capítulo 5, no verso 3, a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. 1 João 5,3, os mandamentos de Deus nos conduzem a uma vida de paz, de alegria. No mundo de hoje, com todas as mudanças que nós temos hoje, os mandamentos de Deus continuam não sendo pesados. São princípios para nos trazer paz e alegria. Nós precisamos ensinar. Em Deuteronômio, abre lá comigo, que está onde Deus põe essa descrição. Você que está anotando, eu vou ler Deuteronômio 6, mas tem também no capítulo 11, do verso 19 ao 21. Mas Deuteronômio capítulo 6, vamos ler a partir do primeiro verso. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que o Senhor teu Deus ordenou, que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos, temerei ao Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática, que será bom para ti e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou o Senhor, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que todas essas palavras que hoje te ordenam estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a seus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiverdes sentado em tua casa, quando estiverdes andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares.
Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa, como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões, mesuzotes. Amém? A primeira coisa que eu quero destacar, eu vou destacar 3 coisas aqui com vocês. A primeira coisa: viva os valores de Deus. A gente leu aqui no verso 1 que Deus está te ordenando a fim de que coloqueis em prática. No verso 3 ele diz: ouve e cuida de pôr em prática. Nós precisamos viver os princípios de Deus, viver os mandamentos de Deus, ouvir e cuidar de pôr em prática. Ouvir e cuidar de pôr em prática. Quando Deus chama Josué, ele fala, tem um texto lá em Josué no capítulo 1. Deus orienta ele: olha, medita na minha lei de dia e de noite. Guarda no teu coração, para você não pecar. Medita de dia e de noite. Pense sobre os mandamentos de Deus. Fique pensando ao longo da sua semana sobre aquilo que Deus falou com você. Pensa, medita, guarda no coração. Conversa com um cônjuge, conversa com um amigo. Cuida de pôr em prática. É fácil? Nem sempre. Por isso que ele fala, é de dia, é de noite, medita, guarda no coração, viva, coloque em prática na terra, ouve, cuida de pôr em prática. Nós precisamos viver os mandamentos de Deus. Se a gente leu lá em 1 João, no capítulo 5, os mandamentos de Deus não são pesados. Eu preciso buscar viver os mandamentos de Deus na minha vida. Eu só vou colher paz e alegria. Quer dizer que vai ser fácil? Nem sempre. Mas vai trazer a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Coloque em prática. Cuide da sua saúde espiritual e emocional. Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional e espiritual. Abre a sua Bíblia, vai lá na frente em Filipenses. Depois de Efésios, vai lá, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Eu posso ficar ansioso? Ficar ansioso é diferente de andar ansioso, de ser ansioso. Algumas situações que a gente vive traz ansiedade? Traz. Mas eu não posso cultivar essa ansiedade no meu coração. Já virou até doença, gente. Transtorno da ansiedade. Tem gente que precisa ser medicado. Coloca a mão no seu coração e repete comigo: os mandamentos de Deus não são pesados. Deus está te mandando não ficar ansioso, não ser ansioso, não andar, não viver ansioso. Bispa, mas como que eu faço para ficar livre dessa ansiedade? Às vezes precisa de uma ajudinha medicamentosa, às vezes precisa. E a gente não pode, não vou usar, não. Deus usa também o conhecimento científico, pode usar, precisa. Foi prescrito por um médico que te examinou? Mas aqui, está a resposta. Antes, sejam todas as vossas solicitações. Eu estou lendo aqui na tradução King James. Todas.
Aquelas que você acha que é grande, que é um baita problemão. E aquelas que você acha que é pequenininho, que às vezes você fica, nossa, mas Deus vai se importar com isso. Tudo que diz respeito a você é importante para Deus. Tudo. Ele é seu Pai. Tudo que diz respeito à sua vida é importante para Ele. Todas as vossas solicitações. Aqui eu gosto dessa tradução. Sejam declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graças. Eu preciso declarar, eu preciso entrar na presença do meu pai, do meu papai e falar tudo aquilo que está me angustiando, todo o sofrimento, todas as minhas preocupações, tudo aquilo que quando eu deito a cabeça no travesseiro rouba o meu sono. Eu preciso levantar e ir para a presença do Pai e abrir a minha boca e declarar e falar. Aí ele fala, mas por meio da oração e por súplica com ações de graça. Começa a suplicar diante do Senhor, começa a declarar as promessas de Deus que estão descritas na Bíblia sobre a sua vida. E sempre com ações de graça nos lábios. Palavras de Deus dizem no livro de Tessalonicenses que em tudo nós precisamos dar graças a Deus. Em tudo. Em tudo. Até naquela aparente derrota, eu preciso dar graças a Deus, porque eu não entendo. Eu estou vendo hoje. Vocês estão entendendo? Eu preciso cuidar da minha saúde emocional e espiritual. Os meus filhos precisam me ver colocando em prática o mandamento do Senhor. Eles vão ver que tem dias sim que a gente está triste, que a gente está bravo, que a gente está com raiva, que a gente está frustrado. Eles não podem se deparar apenas com esses sentimentos. Eles têm que se deparar com isso e se deparar com a gente caminhando, entrando no quarto, fechando a porta e clamando e apresentando diante do Senhor todas as nossas petições e declarando na presença do nosso Pai tudo aquilo que nós estamos vivendo, todas as afrontas que estamos enfrentando, todas as dificuldades que estamos tendo. Amém? Os nossos filhos precisam nos ver correndo para os pés do Senhor. Correndo para os pés do Senhor. É no Senhor que nós encontramos resposta. É dele que vem o socorro. Não é do nosso conhecimento humano, não é da nossa expertise. É do Senhor. E para finalizar, volta lá em Deuteronômio no capítulo 6. Priorize o ensino dos seus filhos, a formação dos seus filhos. Eu não estou falando de ensino e de formação escolar. Isso é importante? É importante. Trabalha, seja um bom mordomo do dinheiro que Deus te dá, para que você possa custear uma boa educação para os seus filhos, pagar uma boa escola, invista em bons livros para os seus filhos aprenderem, crescerem. Professor particular, investe. Mas o mais importante, aquilo que tem que ser a nossa prioridade, não é o ensino secular. Isso aí a gente corre atrás. É isso aqui, ó. Verso 7. Você, pai, você, mãe, ensinarás com todo zelo e perseverança os seus filhos. Conversarás sobre as Escrituras. E eu acho isso aqui tremendo. A Bíblia é tremenda. Conversando sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ou seja, em situações cotidianas, nas coisas corriqueiras. Com o menino, enquanto você vai levar ele para a escola, quando você vai levar para o futebol, quando você vai levar para a casa de algum amigo. Vai ensinando sobre os mandamentos do Senhor. Vai ensinando sobre o caminho. Quando levantar, quando deitar. Nós precisamos ter como prioridade ensinar essa geração. E eu acho muito assim,
essas palavras como um sinal na tua mão, no teu braço, prende a testa. Mas no começo, com todo zelo e perseverança aos seus filhos. Nós precisamos ser criativos. Uma criança não consegue ficar 15 minutos prestando atenção, sem usar nenhum outro recurso. Como vocês conseguem? Nós precisamos ser criativos. Eu preciso, enquanto eu estou andando pelo caminho, enquanto eu estou sentado à mesa, pegar o princípio de Deus, o mandamento de Deus, o ensinamento de Deus e trazer uma aplicação prática na vida dos meus filhos. Ter uma aplicação pessoal. Eu preciso inculcar a palavra de Deus no coração dos meus filhos. Porque como diz lá em Provérbios, ensina a criança. Não é o adulto, é a criança. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. E quando ela for velha, não se desviará dele. Essa responsabilidade é nossa. Educar o caráter, ensinar o caráter de Cristo é a nossa principal função como pais. Abraão, um homem que não tinha filhos, cuja esposa era estéril, foi escolhido por Deus para ser pai de uma grande nação, para instruir os seus filhos e os filhos dos seus filhos e toda a sua descendência. Nós fomos chamados por Deus para ensinar, para incutir, para colocar no coração dessa próxima geração os mandamentos, os princípios do Senhor, para que não aconteça como aconteceu após Josué, se levante uma geração que não conheça o Senhor. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz, lá no livro de João, tem vários versículos que Jesus começa a apresentar o Espírito Santo. Quando ele começa a preparar os discípulos, para a sua morte de cruz, para a sua ressurreição e para o seu retorno aos céus. Ele fala, olha, vocês não precisam preocupar, vocês não vão ficar órfãos. O Pai vai enviar o Espírito Santo, o conselheiro, o Espírito da verdade, aquele que vai guiar vocês, que vai falar para vocês de todas as minhas verdades, de tudo aquilo que eu falo com o Pai. O Espírito Santo, aquele que vai te ajudar em cada uma das suas fraquezas. Isso está em Romanos. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe nem orar como convém. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo intercede em favor de você que é pai, para que você tenha graça, unção e sabedoria de Deus, para instruir os seus filhos no caminho do Senhor, para ensinar os mandamentos, para ensinar os princípios de Deus, para que ele consiga fazer o que Deus nos ensina lá em Romanos 12:2, transformar a nossa mente, não crescer e reger a nossa vida de acordo com o que essa geração pensa, de acordo com o que a sociedade e o mundo ensina, mas antes renovando a nossa mente na presença de Deus, sermos por Ele transformados, para que possamos viver aqui nessa terra como cidadãos do céu, tendo zelo e perseverança em ensinar a próxima geração a não olhar para os amorreus que estão do lado, servindo outros deuses, a não olhar para os Gibeonitas, a não olhar para aquele povo que habita nessa terra, que não serve ao Senhor, mas a ensinar os nossos filhos a ser sal e luz nessa terra, a viver nos dias atuais, amando ao Senhor, servindo ao Senhor e propagando e ensinando a geração que vai vir depois deles a amar ao Senhor, a andar no caminho do Senhor, amém? Essa responsabilidade é nossa. Quem assume esse compromisso diante de Deus, de ter zelo e perseverança em ensinar a palavra do Senhor à próxima geração, amém?